tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E se nós voltarmos um pouco para quem é e como é a história de Jacó, eu creio que todos, ou se não muitos, conhecem. Mas preste atenção, reflita comigo, você que conhece, e ouça você que ainda não conhece. Jacó, desde o ventre, ele já lutava por algo. Nós sabemos que Jacó nasceu gêmeos de Esaú, mas o seu irmão nasceu primeiro. Mas lá vem Jacó, agarrado com a mão no calcanhar do irmão dentro do ventre da mãe. A palavra de Deus diz que ele já lutava no ventre para nascer primeiro. Mas por que nascer primeiro? Porque nós sabemos também que o primogênito, aquele que nasce primeiro, ele tinha algo a mais do que os seus outros irmãos. E ele recebia uma bênção do seu pai. E quando o seu pai falecia, ele é quem ocupava o lugar do pai. E antes do pai falecer, o pai abençoava o seu primogênito. E Jacó já era interessado em ser o primeiro desde o ventre. Passado algum tempo, já jovens, lá está Jacó, fazendo uma sopa, fazendo um prato, fazendo um caldo. E o seu irmão chega cansado, faminto. E o seu irmão pede para ele um pouco daquela sopa, porque segundo o seu irmão Esaú, ele estava morrendo de fome. E Jacó já pensa, se você me der a tua primogenitura, eu te dou a sopa. E Esaú aceita aquele trato. E aprove Deus que isso no final acontecesse. Mas o que me chama a atenção e o que eu quero que vocês, hoje junto comigo, meditem, é quando Jacó chega nesse momento de ser abençoado pelo seu pai. Seu pai Isaac, já avançado de idade, já não enxergava e já sentia que o seu fôlego estava a acabar. Ele chama o seu filho Esaú, que era o primogênito diante dos olhos de todos, porque ele nasceu primeiro, e diz: vá, cace, porque ele era um caçador, e faça uma sopa, um guisado, assim como eu gosto dessa última caça, para que eu coma, para que eu te abençoe e morra em paz. Mas a mãe de Jacó ouve isso e chama Jacó e fala: olha, teu pai vai estar perto de abençoar o teu irmão, então prepara lá, pega 2 cabritos lá e prepare, traga para mim que eu vou preparar uma sopa, assim como teu pai gosta. E aí você leva lá para o teu pai, para que ele abençoe você antes do teu irmão. Ele ainda disse: mas mãe, o meu irmão tem muito pelos pelo corpo, ele é cabeludo, peludo, e eu sou liso. A mãe falou: não se preocupa não, eu dou um jeito nisso aí. A mãe colocou umas peles do animal nele, vestiu a roupa do irmão dele nele, fez lá a sopa. Então isso, irmãos, foi um plano terreno. Porque se nós puxarmos lá no início, quando eles ainda estavam no ventre, Deus já havia falado que o maior serviria o menor. Então Deus já tinha o plano dele, assim como Deus tem o plano para você. Assim como Deus tem um plano para cada um de nós. Assim como Deus tinha um plano na minha vida. O dia que eu pus dentro do meu coração que Deus tinha verdadeiramente um plano para mim, e que era muito melhor do que eu ficar lutando com o mundo para atingir algo, o dia que eu criei nisso,
Eu continuei lutando, derramando suor, mas eu comecei a ver a mão de Deus trabalhando. A mão de Deus trabalhando, a mão de Deus trabalhando, e eu vejo até hoje a mão de Deus trabalhando. Ainda ontem, entre família, uma das minhas irmãs me disse: olha, eu trabalhei com você 4 anos, e eu vou dizer hoje que eu não trabalho mais aqui na casa da mãe, algo que sempre me incomodou muito. Eu pensei, meu Deus, o que eu fazia que ela não gostava, né? Ela disse: eu não suportava aquele monte de gente que fica indo lá só para pedir ajuda, e você dá atenção para todo mundo. O meu ex-patrão, ela dizendo, quando alguém vinha pedir, ele brigava, ele xingava, ele ficava nervoso até com nós. E no começo, quando as pessoas iam lá, que fazia até fila para pedir, eu ficava aflita pensando, meu Deus, será que ele vai brigar? Será que vai ficar bravo? E eu via o jeito que você tratava. E ela tratou esse assunto porque ela estava num lugar e lá que levantaram essa questão. Então ela veio e ela falou, hoje eu estive em tal lugar, começaram a falar. Aí eu deixei ela falar tudo que ela queria e eu resumi com poucas palavras. Eu disse para ela, olha, se eu tivesse, desde lá do início, pego um saco bem grande, colocado ele num canto, e tivesse pensado assim, tudo que Deus me der, eu vou pôr naquele saco e não vou dar nada para ninguém. Tudo que Deus me der, eu vou juntar para mim. Por quê? Eu que estou derramando suor. Eu não teria metade do que Deus me deu. É nisso que eu creio, igreja. Eu creio nisso. Por quê? Porque esse é o plano que Deus tem para a minha vida. E eu tentei e tento e luto para viver nele. Rebeca, junto com Jacó, fizeram um plano. Quem sabe você não está fazendo algum plano para a tua vida? Mas você tem sofrido com esse plano, você tem lutado com esse plano, e você não tem visto os frutos, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor enriquecem. Viu, jovem? Se você tem muitos sonhos, desejos, e não vê acontecer, você, irmã, vocês, irmãos, e não viu ainda as coisas, e vem sempre lutando e não vê, acredite, as bênçãos do Senhor enriquecem sim. Só que continua dizendo, e não acrescenta dor. Se for para ter essas bênçãos com muito gemido, vamos parar para analisar se é o plano do Senhor, porque de repente não é. Quando é o plano de Deus, você vai viver feliz, você vai dar glória, você vai ter paz dentro de você, e você não vai se preocupar com a bênção, só que você vai receber ela. É o que eu vivo, irmãos, é o que eu vivo. Eu já fiz cada maluquice que só um maluco faria. Pessoas estudadas, que não sou eu, pessoas formadas em administração, donos de empresas, quando ouvia eu falar, porque eu falava porque eles me chamavam para falar. Essa Covid, eles desesperaram, as empresas, pastores, eles desesperaram, então eles faziam reuniões e me chamavam. E diziam, como que você está fazendo para viver sorrindo ainda? Quando eu falava, eu já começava dizendo, senhores, eu não gostaria de falar não, porque eu vou contrair a todos. Porque Deus tem cuidado de mim, e vocês às vezes não têm essa fé. E ainda que amanhã eu acordasse, olha o percentual que eu usava, com 80% perdido do que Deus me deu hoje, ou seja, se amanhã eu acordasse só com 20%, eu estaria ainda com o dobro do meu projeto. Se amanhã eu acordasse perdendo 80% e ficar só com 20%,
eu teria o dobro do que eu projetei, porque o que Deus me deu foi muito mais do que eu projetei, e eu não retive dentro desse saco, foi o exemplo que eu disse. Então você basta se colocar diante de Deus face a face, como nós lemos aqui. O Senhor fez eu pensar em tantas coisas, mas o capítulo de número 27, o versículo de número 18 de Gênesis diz assim, ó: e veio ele a seu pai e disse, veio Jacó a seu pai, com aquela sopa que Rebeca fez, com aquela roupa que era do seu irmão, com os pelos do animal colocados nas mãos e no pescoço, e o pai cego, e ele chega e disse, meu pai. E o pai disse, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú. Olha só. Capítulo 27, versículo 18. O pai pergunta, quem és tu, meu filho? Porque o pai não enxergava. E Jacó disse o quê? Eu sou Esaú. Isso me fez lembrar da Roma antiga. Na Roma antiga, os oleiros faziam aqueles vasos e colocavam eles em fornos. Quem não tinha o forno colocava no sol para que aquele vaso se secasse. E muitas vezes dava umas trincas no vaso. Você já ouviu isso? E aí eles pegavam uma cera e eles passavam a cera nos vasos trincados, para que ninguém visse o trinco. E aí levava para o mercado para vender. E talvez você não saiba, mas a palavra sincero, sincera, sinceridade, essa palavra foi criada lá na Roma antiga. Porque os vasos aparentemente estavam perfeitos, mas quando passavam os compradores, compravam um vaso daquele e levava para sua casa. Muitos eram para colocar água. Quando eles transportavam aquela água nos animais com o vaso pendurado, rapidamente, uma viagem, 2 viagens, 3 viagens, aquela trinca, ela não aparecia, porque a cera, ela encobria. Mas começava a pingar água ali, merejar água ali, vazar água nos rachos. Quando não, eles quebravam no trinco. E os compradores foram ficando inteligentes, mas peraí, é só eu comprar aquele mais bonitinho que brilha, ele dá um problema. Aí eles chegavam lá no mercado e diziam assim, eu quero um vaso, mas sem cera. Verdade. Eu quero um vaso, mas sem cera. Aí começou, sem cera. Sem cera, aí se formou esta palavra, sincera, sincero. Ainda era sincera. Sinceridade. E quantos de nós estamos igual Jacó diante do pai aqui? Com cera. Tentando esconder o trinco. Agora você está começando a entender o problema da mensagem? Muitas vezes nós estamos entre nós brilhando, porque a cera está escondendo o trinco. Mas diante de Deus, irmãos, vou ser bem sincero. Se eu não tivesse tido aqueles sonhos, eu não pregaria essa palavra aqui não. Eu estava correndo desta palavra de toda maneira. Eu tenho tanta bênção para contar, irmãos. Deus me abençoou tanto esse primeiro trimestre. Mas não é dinheiro não, viu, irmãos? Porque de verdade é muito mais do que dinheiro. Deus me abençoou tanto, eu teria um testemunho tão maravilhoso, tantas bênçãos para compartilhar. E essa palavra vem, e eu tenho que ser sincera e pregar ela para vocês. Mas você está entendendo essa mensagem já?
Jacó chega diante do pai, cheio de cera, escondendo os trincos. O pai fala assim: quem és, meu filho? Eu sou Esaú, meu pai. E Deus aprovou aquilo ali. Não era o plano de Deus, irmãos. Eu creio que não era o plano de Deus, porque Deus nunca vai compactuar com mentira. Mas Deus só usou o plano de Rebeca e de Jacó para fazer o que ele já ia fazer, porque ele já havia dito que ia fazer isso. Porque Esaú, ele não deu valor como deveria ter dado. Quem sabe nós não estamos também não dando o valor que deveria dar? E aí o que acontece? Quando chega o verdadeiro primogênito e o pai vê o que aconteceu, o irmão fala assim: o dia que o meu pai morrer, eu mato ele. Então olha como custa caro os nossos planos tentando ajudar Deus. É muito mais fácil aceitar a obra de Cristo na cruz. É muito mais fácil ser sincero, verdadeiro diante de Deus. E aí a Rebeca fica sabendo do plano do irmão. Olha que monte de desgraça preparada. É tudo que o inimigo gosta. Rebeca chama Jacó, fala: ó, teu irmão disse que vai matar você. Aí conversa com o pai e fala: não, vamos mandar ele lá para os meus parentes. E aí manda Jacó lá para os parentes dela, para o irmão dela, na casa de Labão. Ali começam os problemas de Jacó. Ele trabalha 7 anos, suado. Ele não tinha nada para oferecer para o sogro, como era de costume dar um dote pela mulher. E ele se encantou com a filha mais jovem, e ele não tinha nada para dar. Então ele pega e faz o quê? Vai trabalhar 7 anos para depois casar com ela. E aí quando ele vai casar com ela, o sogro da filha mais velha, Leia, fala assim: não, nosso costume aqui, nunca mais nova casa antes. Aí ele casa com a mais velha e depois trabalha mais 7 para casar com a que ele amava. E aí quando ele desperta em voltar, o sogro fala: não, agora eu te assalario, vem trabalhar comigo. Enfim, ele ficou 20 anos ali. E Deus abençoou ele. E Deus abençoou ele. E ele ficou um homem poderoso em posses, em pessoas que trabalhavam com ele. E quando ele sente de Deus, que Deus fala com ele, que é para ele voltar, que é para ele voltar para a terra da família dele, depois de 20 anos, quase 21, ele está voltando e ele fica sabendo que o irmão dele pegou 400 homens e está vindo de encontro com ele. Ali ele tremeu. E aí ele dividiu, porque ali ele tinha 2 famílias, com Leia e com Raquel. Ele dividiu as 2 famílias. E ele foi na frente e ele disse: deixa que eu vou na frente só. E aí nós vamos já passar para o versículo de número 30, no capítulo de número 32, no versículo de número 27, que é para fechar essa palavra simples, mas que no final você vai entender o que Deus quer falar com você. Aí lá vai Jacó e o anjo aparece para ele. Aí o anjo aparece para ele. E ele luta com esse anjo. Você sabe de toda essa história, mas eu só quero esse versículo para a gente fechar. E o anjo pergunta para ele, versículo 27 do capítulo 32. E disse-lhe: qual é o teu nome? Olha só, depois de 21 anos praticamente, da pergunta que o pai dele fez para ele: qual é o teu nome? E ele, sendo Jacó, lhe disse o quê? Eu sou Esaú, teu primogênito. Vamos usar a nossa conjectura. Com a cara cheia de cera.
Aí o anjo fala para ele queria que o anjo abençoasse ele de todo jeito. Ele falava: eu só te solto se você me abençoar. Será que você hoje chegou aqui pedindo uma bênção para Deus? Será que tem alguém aqui que entrou aqui para pedir uma bênção para Deus? Porque nós não viemos na casa do Senhor só para pedir bênção, não é verdade? Por isso a pergunta: muitos de nós, muitas vezes nós vamos na casa de Deus só para louvar e adorar e agradecer. Mas tem alguém que entrou aqui hoje pedindo uma bênção para Deus? Olha só, olha só. Depois de 21 anos, o anjo olha para ele e fala assim: e aí? Qual é o teu nome? E ele responde: Jacó. Jacó. Diante do pai, ele teve a coragem de mentir. Eu fico imaginando o próprio Deus olhando e pensando: vamos ver quem que ele vai falar que ele é. Vamos ver se ele é o mesmo que saiu de lá. E ele olha e fala: Jacó. E ali ele foi abençoado. Ali ele foi abençoado. E quem sabe nós não estamos sendo abençoados, porque nós ainda não estamos chegando diante do Pai com sinceridade. Quem sabe nós estamos chegando diante de Deus igual nós chegamos diante dos homens, achando que está tudo certo e tudo normal. A palavra do Senhor, ela diz para nós, aqui no livro de João, capítulo de número 4, versículo de número 23, assim: somente a parte A, ou melhor, a parte B do versículo, eu vou ler ele todo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora olha a parte B. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. O Pai procura aqueles que não têm cera, que não esconde os trincos, que chega diante dele e derrama a verdade. E também em 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 9, a parte A diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Quer sair daqui hoje com aquele segurança mais forte que pode existir? Ele está dizendo: eu quero mostrar minha força. Olha só, você entendeu esse versículo? Os olhos do Senhor passeiam pela terra, porque essa palavra parece que é uma palavra dura, se nós analisarmos. Eu demorei para entender que ela não é uma palavra dura. Mas no início eu dizia: não, Senhor, cuida das irmãs, eu vou lá só pregar e depois vou embora. É bênção, Senhor, eu tenho que contar bênção, eu tenho que pregar bênção, eu tenho que... E eu demorei um pouco para entender que essa palavra não é dura igual às vezes está parecendo. Por quê? Falar de estar com cera escondendo os trincos, que tem que tirar essa cera, que tem que ser sincero, sem cera, sincero, parece uma palavra dura, não parece? Mas Jacó foi abençoado. No dia que ele olhou e falou: eu não sou Esaú não, eu sou o Jacó mesmo, eu sou o Jacó. Aí Deus falou: então agora você vai ser abençoado. Como foi? Deus trabalhou, não deixou o irmão brigar com ele, matar ele, nada disso, e ele prosperou, voltou para a sua terra com toda a sua família, com todos os seus filhos, com tudo que ele tinha. Deu deu 30 camelas dando leite, deu 20 cordeiros, 20 cabritos, ele deu um monte de coisa por irmão de presente. Ou seja, ele era jurado de morte, mas Deus permitiu que fosse uma festa feita com a volta dele. Não importa como está, se você for sincero com Deus,
Coração perfeito, como a palavra está dizendo. Os olhos dele estão procurando isso em nós. Para encerrar essa palavra, os olhos do Senhor passeiam, está nos vendo. E Ele quer nos abençoar. Ele quer se mostrar forte na nossa vida. Independente do que está vindo pela frente. Mas Ele está procurando um coração sincero e verdadeiro diante dEle. Basta nós nos colocarmos da maneira com que Ele quer. Amém, irmãos? Você entendeu o que Deus quer de você? Quando eu li essa palavra, eu falei, Senhor, é agora, já vou me preparar mais ainda meu coração diante do Senhor. Faz já uns 2 meses eu estava com uma empreitada muito dura. Algo difícil de resolver. E envolvia valores altíssimos. E eu fiquei muito triste e preocupado. E aí eu montei uma estratégia. Eu vou vender tal coisa, eu vou juntar com outra coisa, vou no banco pedir um tanto de dinheiro, vou juntar tudo e vou fazer aquele negócio. Olha só. Era coisa alta. E eu estou num domingo de manhã preocupado com isso. O pastor liga e pergunta se eu levo a palavra à noite. Isso foi no mês de março para abril. Irmãos, só não falei não porque nós temos que ter respeito, mas eu estava triste, muito triste. Eu estava só num lugar e ele falou, eu falei, tudo bem, pastor, pode ficar em paz. E já fui chorar com Jesus. Ali eu preparei uma palavra, fui para a igreja e tinha um versículo que era o final. Sabe aquele versículo para você encerrar a mensagem? Que é aquele versículo que nós conhecemos que diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Esse versículo era o fechamento da palavra. Quando eu chego na igreja, Deus moveu meu coração, eu abri a palavra só nesse versículo. Ali Deus me tomou de tal maneira que eu comecei a pregar esse versículo e eu dizia para a igreja, eu fui roubado. O inimigo me roubou. O inimigo tirou toda a alegria que eu tinha, não tenho tido alegria. O inimigo roubou toda a força que eu tinha, a esperança. Eu estou sem esperança faz tempo. Quem me vê nem imagina. Quem me olha pensa que está tudo bem, mas eu sei como que eu estou. E aquela semana eu ia fazer esse negócio aí. Não era justo esse negócio. Mas ia me custar, irmãos, mais de 1 milhão. E eu não tinha esse dinheiro. Não é que eu tinha o dinheiro, veja bem. Olha como era preocupante. Só que não era justo. E eu sempre prego que Deus não é com o crente, nem com o católico, nem com o cristão, nem com ninguém. Deus é com o justo. A palavra de Deus diz que Ele é com o justo. Se você é justo, Ele está aí. Não adianta nós sermos cristãos, se nós não for justo, Ele não pode participar, que Ele é justo. E aí eu dizia a Deus, mas o Senhor é justo, eu prego que o Senhor é justo, eu tento ser justo, agora isso não é justo. Mas vamos fazer o que tem que ser feito. E aí, irmãos, naquela palavra eu dizia, eu fui roubado. Só que hoje Jesus está falando que o próximo passo é a morte. O ladrão rouba, mata e destrói. Só que Jesus hoje está falando para nós que Ele veio para dar vida e vida com abundância. E eu estou tomando posse dessa palavra. Eu não sei vocês, mas eu estou tomando posse. E eu vou dizer para vocês, eu ia tomar umas medidas amanhã, já está tudo programado. Não vou mais. Eu vou orar, vou buscar a Deus e vou esperar nele. Por quê? Porque Deus está falando hoje. Jesus disse, eu vou dar vida e vida com abundância. Mas eu já fui roubado, eu perdi minha paz, perdi minha alegria, perdi minha esperança. Eu só não perdi minha vida, mas é o próximo passo. O próximo passo é morte. E junto com a morte é destruição. E eu entendia que essa morte não era física. Ou seja, eu pensava que estava ruim. Mas quando Deus falou comigo daquela maneira, eu entendi que não estava ruim. Por quê? Porque ainda não havia sido feita a morte para que a destruição entrasse.
Talvez você está pensando que não está bom. Hoje Deus está falando para você, está tudo certo, porque eu estou falando que eu vou dar vida e vou dar vida com abundância. Porque ainda não aconteceu a morte. E eu disse, igreja, eu estou com uma fé, eu estou sentindo Deus tanto, que eu vou dizer para você, toma posse dessa palavra, porque eu vou tomar. E eu vou testemunhar aqui, não sei quando, porque é Deus que manda. Mas eu não faço mais nada do que eu ia fazer. Eu não vendo mais nada, eu não pego mais dinheiro, eu não faço mais nada. Eu espero em Deus. E eu vou testemunhar aqui que Ele vai me socorrer. E você não vai tomar posse, não vai fazer o que tem que ser feito, não vai mudar o que tem que ser mudado. Ou seja, trazendo para a palavra de hoje, você não vai tirar a cera desse vaso e dizer, Deus, eu não sou Esaú, eu sou Jacó, e os trincos estão aqui, o meu erro está aqui, as minhas escolhas que estão me trazendo sofrimento estão aqui. Deus, eu diante do Senhor, eu estou nu. Mas eu sei que o Senhor é misericordioso, amoroso, perfeito, poderoso, e hoje o Senhor disse na palavra, o Senhor quer se mostrar forte na minha vida. Irmãos, passou 2 semanas, era para estar sentado para tratar desse assunto, não dava certo. Passou um mês e nada. Até que chegou um lindo dia. Deus pediu algo para mim, para que eu fizesse algo para uma pessoa. E eu fui e fiz. Minha esposa ainda olhou para mim e falou, não te entendo. Você está dizendo da dificuldade, o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema, como é que você faz isso? Eu disse, isso aqui não é coisa da terra não, é coisa do céu. Não se envolva com coisa do céu. É só quem está com a cabeça no céu que se envolve. Muitos vão dizer que você é maluco, é doido, não deve fazer. Mas se você tem Deus, se você é sincero com Ele, no seu coração ardeu, faça que Ele te honra. Irmãos, eu fiz na terça, na quarta, toco o telefone, a pessoa com quem eu tinha que tratar tudo aquele problemão me liga e fala, você pode vir aqui? Eu falei, estou indo aí agora. E eu fui pensando, Deus, o Senhor está comigo, e na pior das hipóteses eu vou pôr meu plano em ação. Se o Senhor não me acudir, eu vou pôr meu plano em ação, eu vou acabar com metade das coisas para poder resolver isso aí. E chega lá a pessoa fala, olha, eu estava jogando água no quintal hoje de manhã. Tinha passado mais de um mês daquele dia. Não dava certo nós se encontrar. Se nós tivéssemos se encontrado, Deus não tinha movido o coração dele ainda. Você está me entendendo? É na hora certa, não se preocupe. Se você está com alguma coisa esperando em Deus, só seja sincero. Só entrega a verdade para Deus, um coração verdadeiro. E deixa o resto com Ele. Deixa passar as horas e os dias. Você vai ver a mão de Deus trabalhar a teu favor. A pessoa falou assim, olha, sabe aquele... Eu estava jogando água aqui no quintal e eu olhei para o céu e disse, Deus, e essa pessoa não é cristão, mas ele aprendeu, graças a Deus, muita coisa andando perto de mim. Ele disse, eu olhei para o céu e disse, Deus, me dá um valor que é justo de eu cobrar do Edson. Aí sabe o que ele me falou? Falei, o que ele te falou? Ele fazia questão de falar várias vezes e fazia assim com o dedo, ó. Nada, Deus falou nada, você não vai cobrar nada, porque não é justo, porque Ele já fez. Aí ele começou a falar tudo que eu já fiz para ele já te deu isso, fez aquilo, e hoje você vai assinar tudo aqueles documentos lá e vai dizer para ele que você não quer nada. E chorava e desmontou nos meus braços chorando, e eu disse, mas rapaz, eu vim aqui para te oferecer aquilo. Ele falou, não quero nada. Irmãos, e fez toda a documentação, resolveu tudo, e eu só tinha que dar glória a Deus. E hoje eu e ele, nós lemos Bíblia juntos, nós caminhamos juntos, louvando a Deus. Ele só não vai numa igreja. Aí eu digo para você, compensa ser sincero diante de Deus. Não queira esconder nada dele. Eu encerro essa mensagem dando um conselho para você. Você que ainda, se houver alguém que ainda não aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador aqui. Se tiver alguém que já aceitou, mas que está com as trincas e que está tentando passar cera para achar que está tudo bem, hoje não precisa vir aqui à frente não. Não é porque eu estou pregando não, mas hoje chegue diante de Deus de cabeça erguida e diga, Deus, eu não sou aquilo não, Deus, era a cera que estava.
Eu sou isso aqui. E eu quero ser verdadeiro diante do Senhor, porque hoje o Senhor fez promessa. Essa palavra hoje fez promessa. A promessa é, Ele quer ser forte na tua vida, amém? Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe toda a igreja.